Bom dia para todos, né? Na realidade para todas, né? Estou com a Camila, com a Edna e com a Jennifer, então espero que estejam todas bem, né? Então nós estamos na reta final da disciplina, negociação e gestão de conflitos. Então eu queria compartilhar com vocês, né, a tela com os slides. Deixa eu pegar aqui. Conseguem enxergar a tela, meninas? Ainda não, professor. Eu já. Quem não ainda? Jennifer consegue enxergar? Eu consigo. Edna? Eu ainda não, professor. Eu Você é estou Camila. vendo. Camila? Camila consegue enxergar os slides, Camila? Consigo, professor. Edna? Oi, Edna. Acho que o problema sou eu, então, professor. Não, é que eu estou vendo aqui, onde está seu nome, tem uma bolinha vermelha. Você não quer sair e entrar novamente, por favor? Eu vou entrar pelo computador, mas vou ficar logada pelo celular, senão não consigo falar com o senhor. Ah, tá bom. Eu aguardo você entrar. Me avisa, tá, Edna? Pode iniciar, professor, que aí eu vou tentando entrar aqui, tá bom? Para não atrasar a aula. Tá bom. Então, pessoal, nós chegamos na última unidade, né, da disciplina, né, encerrando aí, estamos no encerramento das aulas, né, do ano letivo, não, do semestre letivo. A partir de agora vem as avaliações, né? Então, a seção 4.1 fala sobre o ambiente organizacional. Então, fazendo um breve relato, né, nós entendemos uma organização como um sistema fechado e também como um sistema aberto. Fechado quando nós observamos tudo o que acontece no ambiente interno. Então, quando nós falamos em ambiente organizacional, nós estamos falando de departamentos, nós estamos falando de organograma, nós estamos falando de funções que são atribuídas internamente para cada colaborador, cada função com a sua característica específica, né, seja mais importante no organograma ou menos importante no organograma, um cargo, uma função que requer uma competência maior ou menor de determinado colaborador. Então, observarmos o ambiente de uma forma sistêmica fechada, né? Quando nós extrapolamos esse ambiente interno, né, onde as condições de trabalho elas precisam ser favoráveis para estimular o nível de satisfação das pessoas, nós estamos falando, né, de um gerenciamento, de uma administração do clima organizacional. Então, o administrador de empresas, ele precisa ter a habilidade de poder
identificar no seu ambiente, né, possíveis focos de insatisfação, porque são nesses focos de insatisfação que geram e surgem os conflitos. Falamos que, além dessa habilidade do gestor de identificar possíveis focos de insatisfação, nós também falamos que isso pode ser levado em consideração no âmbito individual, como também no âmbito coletivo, quando esse nível de satisfação ele extrapola o individual, né, e passa a surtir impactos, efeitos negativos na equipe, naqueles que estão em torno daquele foco de nível de satisfação, de insatisfação. E quando olhamos também para fora, né, tudo que interfere direta ou indiretamente nas características das funções, né, também pode gerar níveis de insatisfação. Então, a análise organizacional, ela não pode ser tratada apenas pelo lado de dentro. Eu preciso também entender que as pessoas também trazem de fora, muitas vezes, essas insatisfações, capaz de poder provocar também, né, conflitos, e o gestor precisa também estar atento a isso. Eu não lembro se eu dei um exemplo para vocês, mas uma empresa que eu trabalhei, eles tinham por método e até por norma, todos os 15, desculpa, os primeiros 15 dias, ou 15 minutos do dia. Então, se o período de trabalho iniciava às 8 horas da manhã, o gestor reunia toda a sua equipe às 8 horas e fazia uma mini reunião informal, né, no próprio departamento, buscando, né, feedbacks dos seus comandados, dos seus subordinados, sobre o que aconteceu no dia anterior, o que ficou de urgente do dia anterior para aquele dia seguinte, buscar saber, olhar, identificar no semblante de cada comandado seu se havia ali uma característica ou um possível foco de insatisfação. E nesses 15 minutos diários, se conseguia, né, mapear, pelo menos de uma forma, vamos dizer assim, menos conclusiva, mas diária, né, essas possibilidades de interferência no processo produtivo daquele departamento. Então, os subordinados, por exemplo, que não estavam ali presentes, né, se verificava o porquê, né, se havia realmente um indício de que não viria por qualquer motivo, e assim a equipe, né, ali naqueles 15 minutos já se organizava para poder suprir essa ausência, né, independentemente do seu motivo. E quando o gestor percebia que um determinado colaborador ou colaboradora estava ali, né, emitindo sinais, né, com algumas atitudes diferentes da que ela ou ele, né, transmitia no dia a dia, né, o chefe, o gestor, no final desses 15 minutos, já chamava essa pessoa para poder conversar, para poder se aproximar, e naquele momento poder, né, poder eliminar, de repente, aquele foco de insatisfação, tá? Então, vamos em frente, né? Então, o conceito de organização, né? Então, todas as empresas com fins lucrativas, elas têm como finalidade, metas, né? É buscar suprir as suas necessidades em termos de receita, né? E olhando a empresa como um sistema que vocês já vêm sendo treinadas, né, a poder identificar. Vou reforçar, nós não podemos, vocês principalmente, não podem avaliar e analisar uma organização apenas pelo lado de dentro. É preciso, né, ter uma visão um pouco mais ampla,
né, de tudo aquilo que aquela organização ela impacta, né, no seu ambiente interno ou no seu ambiente externo. Existem várias modalidades, né, de administração, que acredito eu vocês tenham passado por essas teorias gerais da administração, né? E uma delas que o livro traz é a administração participativa, que é uma das mais antigas. Então, desde antes da Segunda Guerra Mundial, né, já se observava a necessidade da participação efetiva, né, das pessoas, não nas decisões finais, mas naquilo que tange o seu departamento ou a sua própria função, né? Então, um modelo diretivo, né, onde eu tenho o respeito à hierarquia, mas sem deixar de lado a possibilidade de sugestões, de interferências, intervenções, que muitas vezes quem está do lado de fora, por menos capacitado que seja, pode trazer, né, contribuições positivas para o âmbito empresarial. Nós temos aí a administração por influência, né? Então, o poder legítimo, isso nós temos que entender, principalmente vocês, que a hierarquia, se nós não temos regras, se nós não temos normas, não seria possível haver administração, né? Então, o respeito à hierarquia, a forma com que a empresa está posicionada, se a estrutura ela é vertical, né? Se as demandas vêm de cima para baixo, ou se há uma participação da base da pirâmide nas soluções de determinados problemas, é importante que cada uma de vocês identifique nas empresas onde vocês trabalham que tipo de poder, né, que tipo de influência ela dissemina. Então, pode ser poder legítimo na figura do gestor, né, numa comunicação descendente, de cima para baixo. Pode ser, né, também o poder de recompensa, né? Então, muitas vezes as empresas utilizam de benefícios para poder agregar valor, né, à hierarquia, à necessidade, a visão que vocês possam ter de valor, o valor que vocês têm para a empresa, e é sempre bom quando existe realmente um desafio, ou seja, né, atingir metas não significa simplesmente atingir por si só, mas sim poder também usufruir de algum benefício. E nós temos também empresas que usam de poder coercitivo, né? Então, essa palavra está ligada ao poder mandatório, né? Então, nós sabemos que tem empresas que a gestão ela é punitiva, né? Tem ramos de atividade em que o controle ele é muito maior, capaz de gerar as punições, né, as penalidades, e nós sabemos que nós temos maturidade hoje para entender até onde vai o nosso limite, mas invariavelmente acontece de alguém extrapolar esse limite, né? Então a empresa usa desse poder para poder, né, punir, seja pela advertência, seja pela demissão. E também tem, né, o poder de especialista, né? Então, o gestor, ele utiliza do seu conhecimento para conduzir todos os seus subordinados em direção de metas, né, e objetivos específicos. Então, muitas vezes você pode ter tido ou tem atualmente um gestor, um chefe, né, em que você respeita essa hierarquia pelo conhecimento que essa pessoa ela transmite para todos os seus subordinados. E o poder de referência, é quando a gente identifica que esse gestor, né, ele tem um poder de empatia, ele é uma pessoa carismática, utiliza do seu modelo de gestão pelo exemplo,
Então, todos esses tipos de administração, eles vão fazer parte da vida de vocês, e vocês, em determinado momento da vida de vocês, vocês vão ter que transmitir, né, que tipo de poder gerencial que vocês vão querer transmitir para os seus subordinados. Acredito eu também que vocês tenham tido aí pelo menos insights ou até disciplinas que falassem um pouco sobre tipos de liderança, e vocês vão precisar escolher, adotar um ou outro, né, em conjunto com outro, né, mas sempre sabendo das suas consequências e sabendo o que esse tipo de liderança pode gerar, né, em direção daquelas pessoas que estão ali para serem conduzidas por vocês, né? Então, nós temos o líder exigente, né? Então, eu não preciso muito ficar falando sobre isso, porque, né, o líder exigente é aquela pessoa crítica, né, perfeccionista, né, e muitas vezes não consegue delegar responsabilidades para as demais pessoas. Exige, porém, sem dar abertura, sem dar apoio, né, aos seus comandados, e isso pode gerar focos de insatisfação e podem gerar pequenos conflitos ou até conflitos maiores, né? Então, é importante que vocês saibam que a exigência ela tem os seus limites. O limite ao respeito, o limite à empatia, né? O limite à simpatia, porque eu não posso ser exigente 100% sem dar oportunidade para as pessoas participarem, né? E sem valorizar também as competências dos funcionários. Vamos lá? O líder liberal, né? Aquele que delega as decisões aos seus subordinados, né? Procura não interferir, mas existem riscos aí, né? Porque o líder, por ser representante legal de uma organização, ele não pode simplesmente deixar as decisões para que os seus subordinados, né, tenham, né? Porque a responsabilidade, né, está sobre ele e não sobre os seus subordinados. Então, como eu disse, né, tem que existir limites. Se eu sou muito liberal a ponto de não acompanhar, né, o desenvolvimento das funções dos meus subordinados, muitas vezes eu sou pego de surpresa com determinados resultados. E aí a dificuldade de poder intervir, né, nesse processo. Por quê? Porque se eu não sei o que está acontecendo, como é que eu posso intervir num determinado problema? E aí o tempo passa a ser o grande vilão da história, porque quanto mais tempo se tem para saber o que está acontecendo, intervir e buscar saber as responsabilidades, né, eu posso gerar focos de insatisfação e conflitos no ambiente de trabalho. O líder coach, que é um dos utilizados atualmente, né? Quando nós falamos em coaching, nós estamos falando de alguém com um cargo superior, né? Um gestor, buscando desenvolver o lado humano e profissional de seus comandados ou de seu comandado, tá? Então, esse trabalho de orientação, condução, aproximação, é o que dá uma condição um pouco melhor para quem entende o que é coaching, quando se deparar com focos de insatisfação. Então, eu digo que é um trabalho preventivo, né, mais do que corretivo, quando eu me deparo, né, com determinadas situações. Então, quanto mais próximo o gestor estiver da pessoa ou da equipe, orientando, procurando desenvolver competências dessas pessoas, mais proveitoso a técnica ela se torna, né? Então, seria importante para vocês, né, estudarem a respeito de coaching e mentoring,
para que vocês tenham aí vamos dizer assim, um algo mais no processo de liderança dentro de uma organização. Desses focos de conflito, né? Então, existe aí pela literatura chamadas boas práticas, né? Que são práticas que já foram observadas, já foram estudadas, e os resultados trouxeram benefícios para as empresas, né? Então, quais seriam essas boas práticas? Seriam aquelas em que você tem condições de ver, né, planejar e projetar o futuro a partir de experiências já vividas, né? E não simplesmente tomar uma decisão sem ter, né, pelo menos em mente que outras decisões parecidas foram tomadas e que o caminho mais proveitoso é aquele, não o outro, que muitas vezes nós pensamos. Então, dentro do processo de boas práticas, né, todo aquilo que nós falamos em termos de observação do gestor ao seu ambiente interno, aproximação e apoio, né, quando perceber que o subordinado está com alguma dúvida, né, está ali reticente, mas muitas vezes a pessoa tem medo, tem vergonha de procurar o gestor. Né? Então, a gestão de conflitos e feedback, né? Então, o feedback ele é fundamental, né, no processo de negociação e gestão de conflitos. Então, quando se observa um foco, uma incidência de insatisfação, é importante aquela habilidade que nós falamos do gestor de antever o problema, desde que ele adote um modelo de gestão de aproximação, né? E não simplesmente deixar as coisas acontecerem e procurar culpados lá no final. Repito, né? Vocês, como futuras administradoras, precisam entender e sair desse curso com o conceito elementar, né, de relação em qualquer organização, na relação custo versus benefício, né? E o que gera custo para uma empresa é o tempo que se leva para poder resolver problemas, né? E esse tempo, quanto maior, maior é o custo para administrar esses problemas. Número 2, avaliar o desempenho dos seus comandados constantemente. Não se pode permitir que um administrador vá avaliar o desempenho dos seus colaboradores uma vez por ano, 2 vezes por ano, através de um formulário. Então, esse formulário, muitas vezes, ele não traz aquilo que nós chamamos de processo, né? Então, os administradores entendem que a avaliação de desempenho continuada, ela é muito mais eficaz do que pontual, né? Em uma vez, 2 vezes por ano. Propor treinamentos, né? E esse treinamento pode ser no próprio ambiente de trabalho, ali no dia a dia. Quando eu falo de apoio e aproximação, muitas vezes o gestor ali, em breves palavras, num breve tempo, ele pode provocar esse tipo de melhoria de entendimento, melhoria das suas funções, fazendo com que esse subordinado ele se desenvolva e não simplesmente esperar um período enorme para se definir necessidades de treinamento, buscar com recursos humanos. Toda a administração do processo, tirar a pessoa do seu ambiente para receber informação, demora muito, né? Então, quando eu falo de demora muito, já vem à cabeça a palavra custo, né? Em quanto tempo esse investimento ele vai voltar para a empresa? Então, muitas vezes, ali no dia a dia, né, com pequenas interferências, com pequenas orientações, eu posso transformar esse processo de treinamento em algo um pouco mais eficaz. E a gestão horizontal,
né? Então, permitir que os seus subordinados conversem, tragam soluções para pequenos focos de conflito existentes ou que podem surgir no ambiente de trabalho. Então, nós estamos falando de uma gestão horizontal e não vertical, né? Onde o poder seja a maior arma para se eliminar possíveis conflitos. Partindo para a seção 4.2, né, fala-se em táticas no processo de negociação, né? Então, vamos pensar em táticas como estratégias, né? O que eu vou decidir fazer, né? Como que eu vou decidir fazer, quais etapas desse fazer. Então, planejar antecipadamente, né, a partir de conhecimento de outras situações, para poder começar a criar uma metodologia de trabalho para eu conseguir negociar esses possíveis focos de insatisfação, tá? Então, a autora Berg diz que os estilos de administração de conflitos é uma das maneiras mais apropriadas para se administrar conflitos. Então, a autora demonstra aí algumas formas. Primeiro, né, competição. Então, esse tipo de modelo, né, ele pode trazer aí muitos benefícios, porém, né, dependendo da forma em que se leve em consideração a competição, né, muitas vezes nós obtemos resultados negativos, né? Quanto maior o nível de competição, como diz o texto aqui, né, ele pode deixar sequelas. Por quê? Porque se eu privilegiar um em detrimento de outro ou de outros, né, aqueles outros, eles podem se sentir frustrados. Então, quando vocês pensarem em fazer algo em que leve em consideração a competição interna, é importante que vocês não façam isso de uma forma muito agressiva, né? Façam de uma forma que essa competição seja saudável, de que aqueles que porventura não alcançarem o êxito naquilo que se propõe como gestor, que eles saibam que é um processo e não algo que vai denegrir a imagem profissional deles naquele momento. A acomodação, né? Então, ao contrário do anterior, né, do estilo de competição, quem atua nesse estilo, ou seja, o gestor que atua com esse estilo, né, costuma abrir mão de suas necessidades em prol da outra parte, né? Então, são gestores que se doam mais, procurando desenvolver, ajudar muito mais do que ele mesmo atingir objetivos maiores. Então, quando eu observo esse tipo de estilo, eu estou levando em consideração uma pessoa que está escrita aqui, né, generosa, porém, né, guardadas as devidas proporções, nós temos que ter também, não pode ser também somente generoso, mas é preciso entender que, além da generosidade, nós temos uma empresa para administrar. E o nível de satisfação, ele é extremamente importante de ser controlado. Então, equilíbrio é importante, né, entre a razão e a emoção, porém, dando condições para que todos consigam se desenvolver. Estilo de afastamento, né? Pessoas que não se empenham nem por seus interesses, nem pelos interesses das outras pessoas. Então, vocês, né, entender que o administrador ele precisa estar no foco do problema e não se afastar do problema, né? Por quê? Porque isso não vai causar uma imagem positiva naqueles que estão abaixo de vocês.
Não, então procurar se esquivar dos problemas não é o melhor caminho para se adotar um estilo de liderança numa empresa. Acordo, né? Então, ao procurar o acordo, o gestor, negociador, né? Ele atua em uma posição intermediária entre a competição exacerbada, né? E a liberalidade também exacerbada, né? Então, quando eu adoto um estilo de acordo, né? Observem, tendem a ceder até um ponto, olha que interessante, até um ponto que considerem satisfatório, tá? Então, essa habilidade é importante, por quê? Porque vamos ceder, sim, mas até que ponto isso é favorável para a equipe? Até que ponto ceder é importante para a organização? Então, isso precisa ser observado, tá? Então, o estilo de acordo, né, ele é um dos mais utilizados dentro do ambiente organizacional. O de colaboração. As duas partes procuram soluções para que todas as necessidades de ambos sejam atendidos. Então, vamos entender que nós sabemos que atender 100% necessidades é algo assim, sonho de consumo de qualquer negociador, tá? Então, esse gestor, ele precisa procurar atender todas as necessidades. Porém, nós sabemos que quando se desfecha uma negociação, né, muitas vezes alguém precisa ceder, alguém vai perder um pouquinho. Então, eu diria que o estilo de acordo, né, reforço a vocês, ele se propõe como um dos mais eficazes, né, levando em consideração o fato de que negociações que desfechem em 100% de atendimento é algo extremamente difícil de nós encontrarmos nas organizações, principalmente pelo fato de que as pessoas, né, a diversidade humana, ela muitas vezes ela cria barreiras para essas colaborações, né, em termos de 100%. Táticas coercitivas, né? Então, eu vou usar uma tática de coerção, né? Sendo um negociador firme, né? Um negociador que não abre muito a guarda para outras pessoas se manifestarem. Muitas vezes eu utilizo do meu poder, do meu cargo, para poder submeter pessoas às minhas convicções e informações. Então, nessas táticas coercitivas, né, onde eu me coloco sobre as pessoas, né, tentando gerar uma imagem de receio, poderia ser, né, por pressão de tempo, né? Então, muitas vezes a gente tem um gestor que pressiona o subordinado à exaustão, a ponto de gerar cada vez mais níveis de insatisfação. Nós temos gestores, né, que utilizam de parecer firme, né, onde ele mantém ali aquela imagem, né, pelo próprio nome já diz, né, firme, duro, né, mesmo quando ele abre algum tipo de concessão durante a negociação, tá? Então, a gente sabe que muito pouco se tem de benefício quando o aspecto é pressão, quando o aspecto é dureza no relacionamento, porque nós estamos tratando com pessoas, né? E as pessoas têm sensibilidades diferentes. Então, muitas vezes, a dureza ela pode trazer algum constrangimento, pode trazer algum tipo de insatisfação naquilo que se torna possível, né, de se encontrar num processo de negociação. E também temos desenvolver uma relação agradável. Então, vocês veem que
nós temos um lado e outro, que vocês, até o término desse curso, vão precisar avaliar, né, que tipo de liderança, qual o estilo que vocês vão adotar na carreira profissional de vocês. Tá? Para isso, eu preciso fazer, Camila, Edna, Jennifer, Renata, uma autoavaliação. Então, vocês precisam saber quem são vocês hoje, quais são os tipos de lideranças que vocês já tiveram ao longo da carreira profissional, qual desses estilos vocês se adaptaram mais e que vocês possam utilizar isso como referência na vida profissional. Tá? Os resultados desse estilo que você vai escolher ou que hoje vocês têm em mente que é importante para vocês, será importante para todas as organizações que vocês vierem a trabalhar? Lembro vocês de que vocês podem ter uma mobilidade empresarial, estar num determinado momento numa empresa com estilo, né, e cultura diferente uma da outra. Porém, o estilo de liderança, ele vem da pessoa, e a pessoa vai se adaptando à cultura daquela empresa. Então, é sempre bom vocês terem em mente, né, qual o modelo de gestão que vocês vão adotar na carreira profissional de vocês. Então, eu vou adotar esta, porque esta eu vejo com bons olhos, esta eu vou pensar no todo, eu vou pensar na equipe, eu não vou pensar somente em mim. Por quê? Porque as pessoas não trabalham para o gestor. As pessoas trabalham com o gestor para uma organização. É diferente. Então, muitas vezes, o gestor acha que as pessoas trabalham para ele. E é um ledo engano. As pessoas trabalham com ele, né, em benefício de algo maior chamado organização. Agora nós temos as táticas persuasivas, aquela que usa o poder da comunicação, que usa o diálogo, né, como um instrumento, né, de obtenção de metas e resultados, né? Então, a persuasão significa que numa equipe, num grupo, respeitando as diferenças entre as pessoas e também respeitando que a unanimidade muitas vezes não representa uma verdade, né? O consenso ele é mais importante do que a unanimidade, desde que esse consenso ele consiga trazer para as pessoas que não estão ali preparadas ou entendendo o resultado, mas que elas se satisfaçam com o resultado da maioria, né? E não de interesses individuais. E, né, aquilo que eu uso na minha carreira profissional, né, em particular, é sempre buscar, né, os acordos onde todas as partes venham a ganhar, mesmo que tenha que ceder um pouco aqui, né, perder um pouquinho ali, mas olhando para o ganho maior, né? Então, nós temos o processo e tática do ganha-ganha distributiva, né? Então, onde normalmente as negociações são para que ganhem mais, né, do que percam, né? Então, o ganha-ganha, repito, né? Se eu tiver que ceder aqui, eu vou perder um pouquinho aqui, porém, o ganho é maior. Nós temos a integrativa, né, onde além da negociação estar sendo feita, as pessoas acabam se socializando cada vez mais, né? Ter um grupo de pessoas heterogêneas, mas que a cada momento de negociação, a cada momento de um diálogo, né, a Camila passe a conhecer um pouco mais a Edna passa a conhecer um pouco a Jennifer, a Renata e assim por diante. Então, esse é um tipo de tática onde, além do diálogo,
existe a socialização, a integração entre as pessoas, né? Então, cada vez mais eu vou saber o que a Camila pensa, o que ela tem de interesse, e eu vou, como gestor, me aproximando dessas preferências, né, para tentar, num possível acordo seguinte, numa negociação, poder entender até onde eu posso chegar para que a Camila realmente tenha um nível de satisfação cada vez maior. Desculpa, Camila, usar seu exemplo do seu nome, tá? Táticas envolvendo diferentes culturas organizacionais, né? Então, eu falei para vocês há pouco, né, que tipo de modelo de gestão vocês vão utilizar para gerenciar o departamento, né, que vocês serão responsáveis, né? Então, o administrador, ele precisa entender que esses modelos, esses estilos precisam ser adequados à preferência de cada uma de vocês. Porém, né, repito, né, vocês vão ter uma mobilidade empresarial ao longo da carreira, né, acredito, né? Então, hoje eu vou trabalhar numa empresa cuja cultura é uma cultura de exigência, de competição. Então, eu preciso entender, o meu modelo de gestão particular, ele se adapta a esse tipo de cultura? Se não, o que eu preciso fazer para me adaptar a essa cultura, mas sem perder a essência do modelo que eu escolhi para poder gerenciar o meu departamento? Tá? Então, o 4.3 vai falar sobre qual é o papel desse negociador, né, desse gestor. Então, palavras importantes na carreira profissional de vocês, né? Competência, né? O que é a competência? É um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão modelar, né, a carreira profissional de vocês. Vocês estão vestindo, né, uma roupa de administradoras, e essa roupa, né, ela precisa ter todos os componentes necessários para que você se vista bem e as empresas realmente olhem vocês como futuros representantes legais dessa companhia, né? Então, diálogo, né, processo de comunicação, orientação que eu dou a vocês como alunas de administração. Estudem, né, mas com profundidade, o que significa processo de comunicação empresarial, tá? Nós temos que ter isso em mente, né? De que forma que eu me comunico, né, dentro do meu ambiente de trabalho. Isso passa por tudo que nós falamos, né? Conhecer a equipe, conhecer as pessoas, estar próximo dessas pessoas na maior parte do tempo, identificar preferências, identificar se aquela pessoa eu vou precisar desenhar para ela poder entender meu processo de comunicação, outra somente falando, né? Programação neurolinguística é interessante para a carreira profissional de vocês. Então, vocês precisam realmente anotar alguns pontos importantes, né, nessa trajetória administrativa. Por quê? Porque elas se complementam, né? Quem é que não se comunica numa empresa? Quem é que não vai alcançar objetivos, né, sem utilizar o processo de comunicação, né? Então, estudem bastante sobre processo de comunicação, né? Eu falo que comunicação é igual a gripe, é tão antiga quanto a humanidade, mas até hoje não se encontrou a cura para a comunicação, né? Então, invariavelmente, o processo de comunicação gera ruídos, ou os ruídos, né, interferem no processo de comunicação. Então, se eu quero conhecer minha equipe, se eu quero ter condições de mapear preferências dos meus subordinados, né, como é que eu posso fazer isso sem conhecer o processo de comunicação? O autor aqui apresenta as habilidades que os líderes e gestores precisam desenvolver para terem diálogos, né? Então, perguntas poderosas, né?
normalmente se questiona o subordinado, muitas vezes cobrando, né? Mas tem perguntas que eu posso gerar em vocês, né, alguns tipos de desafio, né? Por exemplo, por que que foi feito desta forma? Então, quando eu pergunto assim, né, eu faço com que as pessoas, né, eu estimulo as pessoas a pensar e repensar no porquê e não somente como foi feito, né? Porque relatar como é feito é muito simples. Agora, o que foi feito? Você sabe o porquê que foi feito dessa forma? Né? Então, essas perguntas passam a ter um contexto de poder, mas não poder coercitivo, mas um poder de estimular as pessoas a entender que ela está me desafiando, entre aspas, a entender o processo e não simplesmente me cobrar por aquilo que foi feito. Ouvir e observar, eu não preciso nem me estender tanto em relação a isso, né? Porque nós temos 2 ouvidos, 2 orelhas e uma boca só. Então, precisamos ter esse equilíbrio de ouvir mais, né? Pensar mais antes de se comunicar, desde que eu conheça e entenda o que é processo de comunicação, tá? Então, os gestores muito impulsivos, né, costumam se comunicar de uma maneira não tão efetiva e eficaz como normalmente se espera de um processo de comunicação. Saber ser assertivo, né? Então, se eu ouço bem, se eu entendo bem, né, eu como gestor, né, eu vou tentar encontrar um meio de atingir aquilo que de fato é a causa do problema ou a causa do conflito. Não? Então, a assertividade não é ficar dando tiro para tudo que é lado, tentando acertar o alvo, né? É procurar, num único tiro, acertar a causa do problema. Então, eu preciso realmente, né, utilizar de uma boa audição, utilizar das minhas experiências, utilizar de experiências de outros já vividos, para tentar dar esse tiro certeiro, né, e poder. Lembro mais uma vez para vocês: diminuir o tempo, eu diminuo o custo interno na solução de um problema. Feedbacks construtivos, né? Eu costumo dizer que o não também é resposta, desde que vocês saibam o motivo do não e que esse não gere em vocês um efeito construtivo e não destrutivo, tá? Então, todos os feedbacks, mesmo eles sendo negativos, eles precisam ser considerados construtivos, né? Para construir identidade, relacionamento e procurar o desenvolvimento, tá? Então, vou repetir: não também é uma resposta, é um feedback, porém, se a outra parte entender os motivos desse não, se a outra parte entender que aquele não é para o bem dele ou dela, e além disso, aquele não, ele faz parte de um contexto maior chamado organização, eu tenho certeza que essa pessoa vai entender aquilo como construtivo e não para destruir, né, qualquer tipo de competência ou estilo de trabalho de cada um. Falamos do consenso, né? Então, quer dizer, se eu adoto um estilo de acordo, né, procurando o ganha-ganha, levando em consideração de que unanimidades elas são difíceis de encontrar e que todos ganham ao mesmo tempo, né? Então o consenso ele passa a ser um elemento fundamental. Vocês, quando fazem ainda, realizam trabalho em grupo, vocês sabem que existem divergências, né? Existem opiniões contrárias. Mas quando eu tenho um consenso, a maioria, né, ela se coloca numa posição, a minoria precisa entender, né? Da mesma forma que não também é resposta, né? A minoria precisa entender que a maioria, né, está pensando no bem do grupo e não no bem individual.
E o gestor, ele precisa facilitar a vida dos seus comandados. Em que sentido, né? Não há o que se falar em dar liberdade, né? Mas ser um apoio, estar próximo dos seus comandados, dos seus subordinados. E ele só vai encontrar vantagens nisso. Porque as pessoas, quando se sentem apoiadas e acolhidas, elas se desenvolvem mais, né? Elas não ficam acuadas no seu mundo de função, né? Então, espero que vocês, meninas, sejam pessoas, né, futuras administradoras, que levem em consideração o fato de que sozinha vocês não chegam a lugar nenhum. Vocês precisam entender que a equipe vai levar vocês à escada do sucesso. Mas, né, eu preciso ter disponibilidade para poder entender, compreender, né, quem são essas pessoas que trabalham comigo, né, mediando conflitos, estando próximo, dando apoio, e assim as pessoas se sentem mais satisfeitas no ambiente de trabalho. A Bridge, né, ressalta que existem condições, né, necessárias para aplicar esta abordagem, né? Neutralidade do gestor, né? Então, todo mediador sabe que a imparcialidade é um pré-requisito para que a mediação funcione. Então, eu posso dar outro exemplo, né? Então, se eu peço a ajuda de alguém que está de fora, né, observar o problema, a condição maior dessa pessoa me dar uma resposta é infinitamente superior. E o gestor, ele precisa estar isento, né? Eu não posso me emocionar com o problema, nem muito menos ser muito duro. Eu preciso estar num patamar acima para poder olhar o problema de fora, né? E devido às minhas habilidades de gerenciamento, poder trazer a melhor solução. Então, essa neutralidade não significa que o gestor vai deixar a coisa rolar. Muito pelo contrário. Ele precisa ou ela precisa ser imparcial em qualquer situação que se depare, né? Sem levar em consideração emoções, sem levar em consideração envolvimentos internos, tá? Tempo adequado, né? Vou repetir quantas vezes for necessário. O administrador trabalha com tempo, com cronômetro na mão. Então, toda a sua atribuição, todas as suas decisões, elas são medidas em tempo e custo, tá? Então, é necessário que o gestor, né, ele possua esse tipo de senso profissional para entender, né, que os momentos adequados, eles surtem mais efeito do que momentos inadequados, né? Então, quanto mais assertivo eu procurar ser, né, menos tempo eu vou levar para resolver ou buscar causa dos problemas. Local adequado, né? Então, salas de reunião, enfim, né? Se eu tiver que chamar alguém para conversar, dar um feedback, que esse local onde eu vá dar esse feedback seja um local adequado, onde as pessoas se sintam à vontade, para onde a informação não surta nenhum ruído, né? Então, é algo assim, tanto quanto elementar, né? Falar sobre tempo adequado, local adequado. O gestor, e aí, meninas, vocês estão passando por um processo de graduação, vocês estão sendo preparadas, né, para se comportar como gestores no futuro próximo, tá? Então, é necessário que vocês, né, quando entraram no curso de administração, vocês precisam ter em mente de que todo momento que vocês entrarem numa sala de aula, seja presencial ou seja online, não importa o modelo, vocês precisam estar disponíveis para receber informação e que essas informações precisam ser muito bem analisadas
principalmente nessa disciplina, negociação e gestão de conflitos, onde vocês vão indiretamente começar a escolher o seu modelo de gestão futuro, né? Então, essa preparação ela é fundamental. As habilidades não surgem do nada, né? Elas surgem de conhecimento adquirido. Tá? Então, se eu não tenho conhecimento adquirido, como é que eu vou transformar esse conhecimento em prática? Tá? Mais uma vez, o livro repete a questão do facilitador e mediador de conflitos. Tá? As empresas, além de terem seus representantes legais, né, os gestores, eles abrem outros canais de comunicação para que os colaboradores se sintam à vontade de poder falar com a empresa sem que tenha interferência do gestor. E um canal de comunicação muito utilizado é a ouvidoria. Então, a ouvidoria é um canal de comunicação aberto para os colaboradores, que eu acredito muito que vocês saibam, né? A instituição de ensino tem um canal como esse de ouvidoria, né? Vocês podem ir lá a qualquer momento acessar esse canal de comunicação e poder levar a conhecimento de todos, né, suas satisfações ou níveis de insatisfação. E a conciliação e mediação judicial, né? Então, desde 2001, o STF, né, colocou lá como constitucional a arbitragem. E aí nós estamos falando de conflitos que extrapolam o âmbito das empresas, o âmbito do consenso interno dos gestores, da interferência do gestor, e passamos a entender que muitas vezes decisões confusas geram conflitos internos e pode extrapolar para conflitos externos, né, gerando inclusive processos judiciais, né? Então, nós temos aí o PROCON, nós temos aí o Código do Consumidor, Direito do Consumidor, né? Temos aí outros diplomas e institutos, né, que é o Direito Civil. Então, muitas vezes, né, conflitos internos podem extrapolar para os externos e gerar, inclusive, mediação judicial. E aí o gestor precisa, né, necessariamente ter acesso às informações. Por quê? Porque se foi gerado o conflito num determinado departamento, a organização precisa de informações a respeito do que aconteceu, das causas, para as empresas, por exemplo, se defenderem contra algum conflito externo, tá? Então, pessoal, a disciplina Negociação e Gestão de Conflitos, né, ela se encerra agora. Eu queria saber da Camila, né, como ela viu isso aí na trajetória acadêmica, né, de futura administradora, e se isso valeu a pena para você, né, ter essa disciplina na grade do curso. Diz um pouquinho para mim, Camila. Valeu muito a pena. Se aprende que para resolver um conflito existe muito estudo por trás disso, né? Não é só chegar e resolver, existem formas mais corretas de fazer isso. E você percebeu que antes de se resolver um conflito, né, você precisa resolver o seu conflito interior, né? Exatamente. Como o senhor falou, eu tenho que me autoconhecer para saber qual método eu vou usar para resolver os conflitos. Sim, porque muitas vezes as pessoas pensam, né? Ah, eu vou escolher o modelo participativo, que é legal, todo mundo participa, só que a própria pessoa não deixa as coisas acontecerem assim. Uhum, e aí acaba só aumentando o problema, né? Então é uma escolha inconsciente, entendeu? Porque acha bonito. Uhum. Então, vocês precisam estudar, né, os modelos de gestão e poder fazer uma autoanálise e dizer assim, né, eu estou falando por você, tá? Eu, Camila, tenho essa preferência, mas vamos olhar esses estilos, qual que eu me adapto mais? E aí sim, né, ter uma escolha consciente desse modelo de gestão. Edna, o que você achou, Edna?
Oi, professor. Tudo bem? Oi, tá me ouvindo? Estou. Pode falar. Então, é muito interessante. A gente já tinha estudado um pouquinho sobre os tipos de liderança, né? Então, a gente Sim, já vem ao longo do curso aí estudando sobre isso. E é interessante que, assim, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, pelo menos eu penso assim, acredito que a maioria, a gente observa muito, né, o tipo de liderança que a gente tem, se a gente se adapta a esse tipo de liderança ou não, se a gente gostaria de ser um líder, né, semelhante a esse que eu tenho ou não. Então é muito interessante. E o legal também é a gente saber que a gente pode aprender, né? Pode sim. aprender a gerenciar conflito, pode aprender com os erros, né? Então eu Sim. acho muito legal, muito interessante. E como eu disse para a Camila, né? Nós precisamos primeiro resolver, negociar os nossos conflitos, né? Com certeza, é verdade. Assim, eu já tive oportunidade de trabalhar atuando, por exemplo, com clientes, então gerenciando as dificuldades, as críticas, né? As Certo. cobranças, né? De Uhum. gerentes, de colegas de trabalho, então a gente aprende muito com isso, né? Uhum. Que bom, Edna. E a Jennifer? Eu concordo com as meninas. A gente, como a Edna falou, a gente vai vivendo a matéria, né? Aprendendo a matéria e comparando com o que a gente vive no dia a dia. E sobre as lideranças, eu acho que, além de estudar muito para se conhecer e estudar muito as lideranças, a gente tem também que observar o ambiente que a gente vai trabalhar. Porque às vezes a gente vai usar um tipo de liderança que a gente acha que combina com a situação, mas na verdade não, porque a gente não viu realmente essa situação. Então tem que ser tudo estudado, tudo bem analisado para conseguir realmente resolver esse conflito. Legal, Jennifer. E a Renata? Renata, tudo bem, Renata? Talvez a Renata esteja com problema com o áudio, né? Mas, de qualquer forma, meninas, mais uma vez foi um prazer, né, estar aqui com vocês. Vamos ver aí os acontecimentos em relação às avaliações, mas, de qualquer forma, né, se não houver nenhum tipo de orientação contrária, nos vemos aí na próxima sexta-feira, tá certo? Para a gente tratar aí. Professor, oi, Oi, professor, desculpa interromper. pois não. A gente já recebeu a informação do professor Vanderlei, que a partir do dia 4 até o dia 10, vão Sim. acontecer as provas das disciplinas interativas. Ah, Ainda legal. assim, será que o senhor está com a gente na sexta? Não sei, vamos deixar assim em aberto, né? Porque eu acredito que aula não, porque vocês vão ter que fazer as provas, né? Mas de qualquer forma, se eu tiver alguma orientação com relação a isso, vamos deixar em aberto que sim, tá? Que sexta-feira a gente se encontra. Caso Aham. contrário, eu mando um e-mail para vocês, né, avisando se haverá ou não haverá aula. Pode ser assim? Pode ser, ok, pode ser sim. É que, na verdade, a gente só tem, pelo menos, eu não sei a Renata, mas a Camila, a Jennifer e eu, a gente só tem uma prova, a princípio, né? Uma Certo. prova interativa. Mas o período vai ser realmente de 4 a 10, né? Que aí tem outras turmas. Sim, sim. Mas, assim, a gente aguarda, então, um posicionamento seu. Não, eu mando um e-mail para vocês, tá bom? Então, Combinado. um ótimo final de semana para vocês e a semana que vem, excelentes provas, se dediquem e se desenvolvam, né? E tirem a maior nota que vocês puderem. Com Tá bom. certeza, professor. Obrigada, viu? Tá? Obrigada. Um Obrigada, bom abraço e dia, um beijo para bom todos final de vocês, semana. tá bom? Tchau, Tchau, gente. Tchau. Tchau, obrigada, igualmente.